o que você vai assistir neste momento é algo histórico. Saiu no jornal. Acompanha comigo aqui também essas informações com o pastor Arilton Oliveira, que ele vai compartilhar aqui também nesta mensagem. Presta bem atenção, porque o vídeo de hoje tem muitas informações importantes que você precisa ficar sabendo neste exato momento. Vamos primeiro ao que se tornou histórico, a esse discurso. Você se lembra? Presta bem atenção aqui, ó. Acompanha aí. Acompanha comigo aqui neste momento. O Papa Francisco entrou para a história na quinta-feira, 24 de setembro, ao ser o primeiro pontífice a se pronunciar no Congresso dos Estados Unidos. Muito aplaudido, o Papa não deixou de se pronunciar a respeito de temas delicados, como a fabricação e distribuição de armas, o aborto e a pena de morte, e pediu um novo rumo na questão ambiental. A luta de Martin Luther King por plenos direitos para os afro-americanos levou o Papa a falar dos imigrantes. Aquele sonho continua a inspirar-nos, disse Francisco, citando a maior crise de refugiados desde os tempos da Segunda Guerra Mundial. Aqui foi um discurso histórico no ZEUA. Amigos, cada dia que passa, estamos vendo a união profética da igreja com o Estado. Agora acompanha essas informações aqui com o pastor Arilton Oliveira. Se liga aí, porque eu também quero te apresentar isso daqui, ó. Olha só. Este material aqui, deixa eu fechar aqui para que você possa entender. Ó, este material aqui, ele pode ser seu, mas fica até o final. Presta bem atenção. Vamos lá. Vou soltar aqui o vídeo com o pastor Arilton Oliveira, que são informações importantes. Pois você olha com carinho todos esses textos da Bíblia que eu coloquei nessa tela aqui, ó. Essa tela ela é muito importante para o nosso estudo. Olha depois cada texto aqui, tá bem? Lutero disse o quê a respeito desse chifre pequeno? Nós vimos ontem que Lutero e Isaac Newton disseram que o chifre pequeno, de Daniel capítulo 7, representa a Igreja de Roma, representa o papado. Aí fizemos a seguinte pergunta: estariam eles certos em suas afirmações? E ontem começamos a ver então a primeira característica, que quando o chifre pequeno se levantasse, ele arrancaria 3 das 10 pontas. E ontem nós vimos os vândalos, os érulos e os ostrogodos sendo expulsos do território da Itália, sobrando 7 tribos que organizaram as primeiras 7 nações europeias. Esse foi o tema de ontem. Agora vamos então dar continuidade ao assunto com a segunda característica para vermos quem é esse chifre pequeno. Fica até o final porque o vídeo de hoje está muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho, tá bom? Olha só o que é que diz aqui, ó. Presta bem atenção, ó. Fala sobre a proximidade do decreto dominical. Cada dia que passa, estamos vendo aí essa união política e religiosa dando as mãos mais uma vez. Isso aconteceu no ano de 538 depois de Cristo até o ano de 1798. A igreja e o Estado unidos. E você sabe que quando a igreja e o Estado se unem, é para perseguir os remanescentes, os filhos de Deus. Olha só, a proximidade do decreto dominical, a batalha final entre a lei de Deus e a autoridade humana. Veja o que diz Apocalipse 13, versículos 16 ao 17, está resumido, e diz assim, ó: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Amigos, é importantíssimo você ficar até o final. Aqui, por exemplo, no livro O Grande Conflito, a introdução, diz assim, ó: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desalense. Você percebe que nós iremos estar em um grande conflito entre o bem e o mal. E o sábado será o ponto de conflito. Presta bem atenção aqui nesse outro slide, ó. Aqui nós temos o fundamento inabalável do governo de Deus.
que é a justiça, a verdade e o amor. A lei de Deus, aqui nós temos a arca e as duas tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original. A arca do tabernáculo terrestre continua as duas tábuas de pedra. E aqui nós temos em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Amigo, os 10 mandamentos representam a base, é a base, o fundamento do governo do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Se você quiser este material, eu posso te entregar ele gratuitamente lá no meu Instagram, tá bom? Que é Cleiton Alves OFC. Você pode me solicitar, Cleiton, me passa lá sobre o slide, sobre a proximidade do decreto dominical e a batalha final entre a lei de Deus e a autoridade humana. Eu vou te passar ele gratuitamente. Olha esse outro aqui, aviso profético, ameaça a lei. Aqui nós temos a ponta pequena. Se lembra que o pastor Arilton Oliveira falou? Vou voltar daqui a pouquinho lá, para que você possa acompanhar mais um trecho desse vídeo. Então a ponta pequena surge de Roma, entre as 10 tribos originais. Percebeu que ele falou dos 10 chifres? Fala com insolência e blasfêmia. Aqui o negócio vai ficando mais quente e você precisa ficar até o final para que você possa entender. E aqui por último, persegue os santos do Altíssimo. Se lembra? A união do poder político com o poder religioso. Quando há essa união, quando há essas mãos juntas, infelizmente, quem sofre e quem paga com tudo isso aí são os remanescentes, os filhos de Deus. Aqui nós temos uma profecia de Daniel 7,25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui, você pode conferir comigo aqui. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha o que disse aqui o pastor Arilton Oliveira, neste vídeo. A profecia declara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei. Para cumprir esta obra não foi vagaroso, foi algo em passos largos. Olha esse outro slide aqui, Presta bem atenção porque aqui é importante você ficar sabendo se você é católico, amigos. Para você que é católico, aqui não é um ataque à sua fé, tá bom? É simplesmente aos ensinamentos que é compartilhado pelo sistema. Pelo sistema. Então nós temos aqui a mudança histórica da lei. E infelizmente a maioria dos nossos irmãos evangélicos, eles seguem os passos de Roma na santificação do domingo. E você vai entender aqui perfeitamente. Aqui nós temos, por exemplo, a lei de Deus, né, em Êxodo capítulo 20. Aqui é um detalhe importante. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, foi removido do catecismo da Igreja Católica. Essa mudança ela não foi feita na Bíblia Católica. A mudança foi feita no catecismo da Igreja Católica. Então, o segundo mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo, capítulo 20, foi removido. E falando sobre o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado, foi colocado no lugar, no terceiro mandamento do catecismo, guardar domingos e festas. E o 10º mandamento, que fala não cobiçarás, que é o único mandamento, é um mandamento só, foi dividido em 2. E o primeiro foi dividido em não desejar a mulher do próximo e não cobiçar a mulher as coisas alheias, para manter o número 10. O 10º foi dividido em 2 e uma parte do 10º veio para o segundo mandamento, que foi removido, não farás para ti imagem de escultura. Deu para entender como o negócio aqui está esquentando
Está pegando fogo? Veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No Grande Conflito, capítulo 25, página 389, diz, o papado tentou mudar a lei de Deus. O segundo mandamento foi omitido da lei. O quarto foi mudado de molde a autorizar a observância do primeiro dia. Se você quiser esse slide, você vai lá no meu Instagram, eu te passo de graça, gratuitamente. Tá bom? Para que você possa ter mais uma concentração. O quinto slide fala sobre o período de supremacia profética. Nós temos aqui uma profecia que foi profetizado pelo profeta Daniel. Se lembra de Daniel 7:25, em que esse sistema cuidaria e mudar os tempos e a lei. Nós temos aqui, amigos, por exemplo, do ano 538 depois de Cristo até o ano de 1798, uma profecia das 1260 anos proféticos, que corresponde aí a 42 meses, um tempo e metade de um tempo. Se lembra da profecia? E aqui nós temos, amigos, por exemplo, Apocalipse, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. 42 meses corresponde a esse número profético aqui, 1260 anos. Esses 12 séculos foram marcados, amigos. Olha o que o pastor Arilton Oliveira, ele colocou aqui, Esses 12 séculos foram marcados por trevas espirituais. Por trevas espirituais. O próximo slide fala sobre a besta que sobe da terra. Você já conhece a profecia, você já conhece a história. Você pode ler aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículos do 11 ao 12. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Amigos, olha o que diz aqui no livro O Grande Conflito, capítulo 35, página 504. Diz assim, mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifre semelhante ao do cordeiro, quando aquela nação impuser a observância do domingo. Hoje, o nosso olhar tem que estar no que os Estados Unidos está fazendo hoje. Não é mais em Roma em si. Porque os Estados Unidos é quem vai dar o ponto de partida. E o decreto dominical ele vai surgir dos Estados Unidos. Então nós temos aqui também a igreja protestante vai formar a imagem da besta. Já estamos caminhando para os momentos finais aqui. Fica até o final. Nós temos aqui o sinal da autoridade eclesiástica. A igreja substituiu o sábado pelo domingo. Isso aqui é importante. Os protestantes admitem, porque guardando o domingo, reconhecem o poder da igreja para ordenar dias santos. Então, o desafio aberto, nenhuma base bíblica oferecida, apenas tradição humana, nenhuma base bíblica aqui, amigos. Nós não temos base bíblica para defender a guarda do domingo. A marca que é a submissão, da submissão é guardar o domingo reconhecido como vassalagem a Roma, submissão a Roma. Não sabeis, olha aqui o que diz Romanos 6,16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Então, no livro O Grande Conflito, no próprio ato da mudança do sábado para o domingo, os romanistas aduzem como razão
que estão colocando-se abertamente acima de Deus. Eu me lembro que um padre aqui na internet, ele é bem conhecido, ele disse que a Bíblia, a igreja está sobre a Bíblia. Então, a autoridade da Bíblia vem da igreja. Eu quero um dia compartilhar esse vídeo aqui com vocês. No próximo slide, olha que interessante, e você precisa ficar sabendo aqui também, sobre o selo do Criador. Perceba que o selo não tem nada a ver com o Espírito Santo, tá bom? Então nós temos aqui o selo de Deus, tem o seu nome, tem o seu título e tem um território. No nome, Jeová, o Senhor teu Deus. Isso em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11. O título, aquele que fez, ele é criador. O território, o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Qual é o território de Deus? O universo. Então, santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Está em Ezequiel capítulo 20, versículo 20. E no livro Grande Conflito diz: o selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Unicamente este apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Uau! Que slide maravilhoso, hein? Que mensagem maravilhosa aqui. Então, amigos, nós temos aqui, por exemplo, matriz de comparação, o selo versus marca. Você vai entender mais detalhado sobre o selo de Deus e a marca da besta aqui agora. Nós temos aqui o atributo, o dia, origem, santificado, apoio bíblico. Vamos ver. O atributo é o selo de Deus. E aqui nós temos a marca da besta. O dia, sábado versus domingo. Origem divina na criação, no Éden. E aqui nós temos a humana, papal, concílios e tradições. Foi esse sistema que fez toda essa mudança. Santificado, sinal de lealdade ao Criador. Sinal de lealdade ao Criador. Sinal de submissão à autoridade da igreja. O domingo é um sinal de autoridade da igreja romana. Apoio bíblico, mandamento inalterável, Êxodo 20. E aqui nós temos silêncio completo no Novo Testamento. A Bíblia no Novo Testamento não fala sobre essa mudança do sábado para o domingo. Eu espero que você fique consciente disso, ciente dessas informações, tá bom? Se reunir. Os discípulos se reuniram. Existem 8 textos no Novo Testamento que mostram que os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana. Mas ali não é uma ordem. Não é uma autorização da mudança do sábado para o domingo. Ah, mas Cristo ressuscitou no domingo, mas ele não mudou. Ele não mudou. Tá bom? Aqui nós temos Apocalipse 14, versículos do 9 ao 12, diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, beberá do vinho da ira de Deus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O sábado será a pedra de toque de lealdade. A observância do sábado espúrio será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição ao de Deus. Você percebe que a cada dia estamos chegando a um momento, chegando próximo desse momento aqui. A união de igreja e Estado, eu compartilhei com vocês um vídeo logo no início. Veja que a igreja, protestantismo, apóstata e catolicismo, eles se unem em doutrinas. E quando eles se unem, junto com o Estado, vai acontecer o quê? Perseguição mais uma vez. Que eu e você possamos estar preparados para esse momento.
Então, o protestantismo apóstata buscará o poder civil para impor o falso dia de repouso. Aí nós vamos ter uma imagem, a formação da imagem da besta. O apelo ao braço forte, ao abraço forte do Estado sobre a desculpa de restaurar a moralidade e a ordem social. A liberdade de consciência será anulada. Amigos, que Deus nos abençoe nesse momento. Que o anjo do Senhor continue nos protegendo. E também todos os piamentes quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12. A igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes, ao tornar-se o movimento mais audaz, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos de Deus. Aqui nós vamos ter um grande conflito nos momentos finais da história dessa terra, que eu vejo que não está muito distante. Mas não fique com medo, não fique preocupado, porque nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E aqui já estamos quase que finalizando a emissão do decreto dominical, um decreto declarando ser a maioria leal, merecedora do mais severo castigo e revogando a proteção governamental. E nós temos aqui a recusa em ceder às exigências populares, os tornará objeto de ódio universal. Nós seremos odiados por recusar por recusar. Aqui o segundo quadradozinho diz assim, ó, argumento da conveniência é melhor que poucos sofram do que a nação inteira seja lançada em ruína. É melhor que poucos sofram, ou seja, falam de mim e de você, que somos leais ao nosso bom Deus. Eles dizem assim, é melhor esse pouquinho sofrer, pagar, do que a nação inteira sofrer e pagar pelas desobediências dele. Então teremos aqui a permissão para a morte dos fiéis após um tempo determinado. Tudo isso porque nós iremos resistir a essas exigências. Porque a Bíblia pede para que nós obedeçamos a Deus e não a homens. Apocalipse 13, versículo 15 diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vamos para o próximo slide, o tempo de angústia, amigos. Nós temos o fim da graça, Espírito retirado, o Espírito Santo sendo retirado, e a prova final. Cristo encerra sua intercessão no santuário celestial, ele diz, está feito. O Espírito Santo deixa de conter as paixões humanas, os eventos de contendas são soltos. Prova final, os justos vivem sem intercessor, confiando inteiramente nas promessas e proteção de Deus. E naquele tempo se levantará Miguel. Olha que boa notícia. O grande príncipe, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, versículo 1 diz que Jesus se levantará e vai proteger cada um de nós. Amém por isso? Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará. Satanás mergulhará, então, os habitantes da terra em uma grande angústia final. Penúltimo slide, amigos. O livramento dos justos. Nós teremos a intervenção divina, a lei no céu, o desespero da rebelião. À meia-noite a voz de Deus ecoa como muitas águas, anunciando o livramento. As tábuas de pedra dobradas abrem-se no firmamento, os preceitos divinos são lidos por todos.
terror dos que pisaram os mandamentos. Hoje o que a gente se vê na internet é pessoas dizendo que o sábado foi abolido, que a lei de Deus não é mais válida. Eles veem a imutabilidade do que desprezaram. Amigos, e por último, o triunfo final, a rebelião finalmente derrotada. O caráter de Deus, fundado no amor e na justiça, na sua lei, é perfeitamente vindicado diante de todo o universo. Cristo é coroado, e os que guardaram os mandamentos de Deus recebem a herança eterna. Louvado seja o Senhor. Por isso, então, diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu tempo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Louvado seja o Senhor. Na presença dos habitantes da terra e do céu, reunidos, é efetuada a coroação final do Filho de Deus e executa justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. Amigos, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e você possa continuar sendo uma pessoa fiel ao Senhor. Permaneça íntegro ao Senhor. Aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Esse receberá a coroa da vida. Louvado seja o nosso bom Deus. Amém? Eu quero disponibilizar esse material para você, se você tiver interesse, lá no meu Instagram, Cleiton Alves OFC, tá bom? E aproveita para me seguir também. Não deixa de... Opa, cliquei em alguma coisa aqui. Vamos lá, aqui. Não deixa de curtir. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta e compartilha esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.